Ó Deus querido, Deus amado, eu passo por aqui, Senhor, ligo, Senhor, essa câmera e levanto a Ti, ó Pai, um clamor em favor da vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu quero neste momento consagrar ao Senhor esse vídeo, consagrar ao Senhor essa gravação e pedir, Senhor, que ela não seja simplesmente uma gravação, que ela não seja um espaço vazio, que ela não seja um território sem emoção, apenas um episódio distante, desconectado de nada, mas que seja, Senhor, um ambiente de fé, um ambiente de cura, um ambiente de encorajamento, um ambiente de alegria, de conexão, Senhor, com a minha vida e a vida dos meus irmãos. Ó doce Espírito Santo, seja bem-vindo aqui, seja bem-vindo lá onde meu irmão está, que a minha voz, quando chegar lá na casa deles, possa, Senhor, não ser simplesmente a minha voz, mas que seja, Senhor Deus, assim, a Tua própria presença chegando e abençoando a vida deles. Deus, eu peço que o Senhor venha restaurar, Senhor, os meus irmãos, as minhas irmãs, dá, Senhor Deus, para eles alegria, dá para eles a cura que tanto, Senhor Deus, alguns deles precisam, a salvação da família que alguns me pedem aqui para eu orar, Senhor. Eu coloco, Senhor, as famílias deles, os filhos, Pai, que ainda não tiveram encontro com o Senhor. Te peço pelo esposo, pela esposa, Senhor, eu te peço pela restauração desse casamento, Senhor, dessa mulher que está buscando, desse homem que está buscando, Pai. Em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor. Traz a união dos pais com os filhos, Senhor. Traz, Senhor Deus, a alegria de volta para esse lar. Pai, em nome de Jesus, só quem pode promover tudo isso é o Senhor. Muito obrigada, Deus, pela Tua presença. Eu abençoo os meus irmãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu profetizo, Senhor, que eles vão viver um tempo, Senhor, em que eles vão Te agradecer, celebrar, Senhor Deus, pela vida, celebrar, Senhor Deus, a quantidade de bênçãos que eles vão receber do Senhor. Que a Tua presença, Senhor, os fortaleça para que eles possam continuar a sua jornada, a sua caminhada, sem desanimar, sem parar, Senhor, pois esse é o verdadeiro motivo da Páscoa. O Senhor morreu, ressuscitou por nossas vidas. O Senhor está vivo. Aleluia, glórias a Deus. Muito obrigada por tudo. Mais uma vez, fique à vontade entre nós e leve para os meus irmãos essa palavra, Senhor Deus, que não é minha, mas é a Tua palavra que nós vamos falar daqui a pouco, que ela possa encontrar um terreno fértil no nosso coração, para nós acolhermos e depois darmos testemunho de Ti. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem-vindo, meu irmão, muito bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus guarde seu coração, sua vida. Olha, você que estava passando por aí agora, mexendo no YouTube, de repente encontrou essa mulher orando, essa mulher levantando um clamor pela sua vida, você nunca me viu, você está se perguntando que mulher é essa, de onde ela é. Bem, eu estou aqui, tenho sentido a direção de Deus de fazer o trabalho que eu tenho feito, e eu tenho falado para o Senhor, me apresenta às pessoas. Então, se você está me vendo, pode acreditar que Deus acabou de me apresentar a você e Ele está dizendo, olha, ela pode ser uma bênção na sua vida. E é isso que eu peço a Deus, para ser uma bênção na sua vida. Eu peço ao Senhor para que Ele me apresente pessoas e para que Ele me apresente para as pessoas. Então, assim como tem pessoas que são bênçãos na minha vida, pessoas que eu sigo pela internet mesmo e compartilho também, é aquilo que eu acredito, né, que elas estão falando sobre Deus mesmo, é um testemunho verdadeiro, eu compartilho. Então, eu quero dizer para você que não é para você para você continuar me vendo sem se inscrever no canal. Então se inscreva no canal, eu quero ser uma bênção na sua vida. Tem uma palavra aqui embaixo, está escrito inscrever-se. E tem também um sininho. Então você vai clicar na palavra inscrever-se e vai tocar no sininho. O sininho é para você ser notificado todas as vezes que eu postar um vídeo aqui, tá? Peço também que você não se esqueça de dar o joinha. Esse joinha é importantíssimo, meus irmãos, para o canal e também para que o YouTube entenda que esse canal, ele é um canal relevante e é um canal que fala de coisas boas, sabe? Ele fala de coisas boas, ele fala de paz, ele fala de esperança, não é um conteúdo ruim, é um conteúdo bom, que faz bem às pessoas. Nós estamos falando de quem? Falando de Jesus Cristo. Ele é a paz, ele é a alegria, ele é a verdadeira felicidade. Ele é a fonte de tudo que nós precisamos. É disso que o canal fala. E eu também peço para você compartilhe com os amigos, com os seus irmãos, com os seus familiares, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Eu te agradeço e que Deus possa te recompensar em nome de Jesus. Tá? Mais uma vez, seja muito bem-vindo, você que já é inscrito e você que vai se inscrever agora. Você que vai se inscrever agora, seja muito bem-vindo também. A partir de hoje, você está nas minhas orações. E eu oro também por aqueles que ainda não são inscritos. Eu oro por esse também, não deixo de orar. Deixa eu colocar meus óculos e nós vamos dar continuidade ao vídeo. Olha, nós estamos na semana de Páscoa e eu estava lendo sobre a Páscoa, sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, e eu estava lendo sobre a primeira celebração da Páscoa, que foi lá no livro de Êxodo. Então, abra sua Bíblia e se você tem condições, se você está num lugar que você pode, abra sua Bíblia lá em Êxodo 12. Êxodo capítulo 12. E nós vamos ler alguns versículos em Êxodo 12. Êxodo 12, versículo 11, diz assim: ao comerem
estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Lá no versículo 31 do mesmo capítulo 12, diz assim, naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo. Vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Lá no versículo 40, está escrito assim: ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Essa palavra ela é muito conhecida, não é? Vocês lembram daquela situação toda lá de Moisés e Arão se apresentando uma vez após outra, falando: faraó, deixa a gente ir prestar culto ao Senhor. O Senhor manda: mas quem é esse Deus de vocês? Aí Deus mandava praga. Ele falava: vou deixar vocês irem. E aí depois o coração dele ficava duro, o próprio Deus endurecia o coração de Faraó. Faraó não deixava o povo ir. E ficou nessa, e foram 9 pragas, até chegar a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. É isso que está relatando aqui. E aí foi todo aquele ritual, né? Moisés explicou, Deus explicou para Moisés passar para eles as instruções do como que eles iam, né, comer naquela noite, como que eles iam se preparar, a questão do sangue, né, lá nos umbrais das portas, das janelas, tudo isso que vocês já sabem, as pragas e tudo mais. Essa noite aqui foi a noite da morte dos primogênitos. Então Deus estava preparando. Páscoa, ela quer dizer o quê? Saída, rompimento, liberdade, libertação do cativeiro, saída do lugar de vergonha, do lugar de prisão. O povo, eles deviam, naquela noite, se lembrar daquele dia. Por isso que Deus mandou eles fazerem tudo aquilo, para que eles se lembrassem do tempo que eles tinham vivido do cativeiro de vergonha. Olha, eu li para vocês no versículo 40, que foram 430 anos de prisão no Egito. E quando Deus falou, eu ouvi o clamor, né? Tem lá nos primeiros versículos de Êxodo, Deus fala que ele ouviu: não, Moisés, vai lá libertar, porque eu ouvi o clamor do meu povo, eles estão sofrendo, eu vou libertar. E Deus fez isso, Deus com mão forte, poderosa, tirou aquele povo de lá, removeu o cativeiro da vida deles, ele abriu as portas das prisões e ele tirou com mão forte aquelas pessoas. Depois Faraó ainda quis perseguir, quis fazer com que eles retornassem, o Senhor abriu o mar vermelho e o povo saiu. Durante muito tempo eles ficaram presos ali, mas eles saíram. Eu vou perguntar para você nesta hora: quem sabe você não está vivendo um tempo de prisão, um tempo de vergonha, um tempo de cativeiro, um tempo de muita humilhação, e você já não sabe mais o que fazer. E você está aí pensando assim: Senhor, eu não aguento mais isso. Eu quero dizer para você, quero ser boca de Deus para dizer para você: chegou o dia da sua libertação, chegou o dia da sua salvação, chegou o dia de Deus remover de você toda essa vergonha e você ser completamente livre. Jesus, lá nos evangelhos, Jesus vai dizer que ele veio trazer vida e vida em abundante. A palavra vai dizer que nós somos, todo aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador, você terá a oportunidade, o direito de ser chamado filhos de Deus. Até hoje, de repente, você não se sente um filho de Deus, porque você está preso, você está aprisionado, você está entristecido, você está com uma situação de vergonha e que você não sabe como se sair dela. Pois nessa noite, nesse dia, nessa tarde, não sei quando você vai ver, Deus está dizendo para você: eu quero remover isso, eu quero te dar a verdadeira liberdade. Você quer? Ele só quer que você levante a sua mão e diga assim: eu quero, eu não aguento mais isso, eu quero me ver livre. Olha, 430 anos, diz que o povo ficou, não importa o tempo que você está, Deus é o mesmo que tirou o povo lá com mão forte, ele pode tirar você, e ele está dizendo nessa noite que ele pode tirar. Jesus fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês são livres. Teve um dia que eu estava lendo essa palavra, e eu parei, e novamente eu li, falei assim: não, como assim? Gente, eu já li isso aqui várias vezes, mas eu nunca interpretei dessa forma. Se Jesus está dizendo aqui, se verdadeiramente que ele é aquele que nos dá liberdade mesmo, se a gente conhecer. Eu falei assim: para aí, por anos eu leio essa palavra e eu digo que eu conheço Jesus. E por que eu não estou me sentindo livre? E naquele dia uma chave se abriu, meus irmãos. E eu comecei a orar e a clamar: Senhor, eu quero viver essa verdadeira liberdade. Eu quero viver essa verdadeira liberdade, porque eu confesso o teu nome como meu Senhor e Salvador. O Senhor é o meu Senhor e Salvador. Então, por favor, Senhor, a partir de hoje, muda a minha história. Tira totalmente a vergonha, tudo aquilo que eu sofri de vergonha, de humilhação, de rejeição, de dor. Em nome de Jesus, tira de mim, e o Senhor tem tirado. Eu quero dizer para você, nesta hora, assim como ele fez lá, há mais de não sei quantos anos atrás, ele faz hoje também. Ele está pronto hoje para remover, para retirar, te puxar, te tirar com mão forte desse cativeiro onde você se encontra. Eu não sei se você está preso há muitos anos por um vício,
sabe? Seja ele qual for, Deus pode te libertar. Em nome de Jesus. Você crê nessa palavra, meu irmão e minha irmã? Você crê? Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Ele é o mesmo. Lá em Hebreus vai dizer que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, o dia que você clamar, tem misericórdia de mim, Senhor. Ele vai vir no seu socorro e ele vai te atender e ele vai libertar você totalmente. Vamos orar agora, pedindo ao Senhor por essa libertação, pedindo ao Senhor para remover todo esse tempo, esses anos de vergonha que talvez você viveu, assim como ele fez. É Páscoa. Páscoa é tempo de saída. Sai agora. A porta está aberta para você sair desse estado em que você se encontra para um novo tempo. Ele é o pastor das ovelhas e ele chama pelo teu nome. E a partir de agora, você vai andar com ele. Vamos orar? Deus amado e Deus querido, que palavra maravilhosa. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus, o Senhor livrou o povo naquele dia do cativeiro. Livrou, tirou eles lá do Egito com forte. Não teve faraó, não teve nada, Senhor, que pudesse deter, impedir que a sua mão fizesse aquilo. Hoje também, Senhor, nós cremos que tu és o mesmo. Jesus fala que ele falou que ele nos liberta e ele continua fazendo isso porque ele é o mesmo. E nós queremos nessa noite dizer, Jesus, remova toda vergonha, remova toda humilhação, remova todo esse tempo, Senhor, que eu passei de humilhação. Tira esse tempo dos meus ombros da minha vida, em nome de Jesus. Tanto tempo doente, Senhor, tanto tempo no cativeiro, Senhor, tanto tempo aprisionado, Senhor. Em nome de Jesus, abra as portas, Pai, nesta hora, para que meus irmãos sejam completamente libertos, para que eles venham viver essa vida em abundância que o Senhor prometeu. Não é uma vida de escassez, não é uma vida de tristeza, não é uma vida de dor, é uma vida, Senhor, muito maravilhosa, andando com o Senhor. Ter problemas, sempre teremos, mas saberemos quem está ao nosso lado, Jesus Cristo, Filho de Deus. Abençoa os meus irmãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu faço essa oração no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Receba essa palavra do fundo do meu coração, que eu creio que Deus colocou no meu coração para deixar para você. Não se esqueça de deixar o joinha, de se inscrever no canal e de compartilhar. E até uma próxima oportunidade. Um beijo, meus irmãos e minhas irmãs.